precisa estudar não. Não, você não precisa estudar. Porque você vai casar e vai ser dona de casa. Hoje não. Hoje o mercado de trabalho está aberto para as mulheres. E as mulheres têm que estudar. Sabe por quê? Vocês têm que estudar? Porque vocês têm que se formar. Porque mesmo que vocês casem com uma pessoa de bem, trabalhadora e tudo, essa pessoa pode ficar doente. Essa pessoa pode perder o emprego. E se você tem uma formação, tu não vai ficar lavando banheiro para os outros. Põe isso na cabecinha de vocês que são novos. Vai estudar. Vai ter a sua profissão. Pastor, mas eu não posso estudar e namorar? Se você fizer um namoro cristão, pode. Porque o namoro cristão não vai te obrigar a nada. Você vai ser livre. Entendeu? Você vai ser livre. Tem que fazer um namoro cristão. O namoro cristão não tem tempo. Tá? Não tem tempo. Eu conheço, por exemplo, casais que hoje são casados, formados e tudo, que eles falaram para mim, pastor, nós só vamos casar depois que a gente se formar. E fizeram tudo direitinho, casou, hoje são abençoados, são felizes. Então, qual é a idade para namorar? Não tem idade certa. Não existe idade certa. Tá? O que existe é um preparo. Então o rapaz ele tem que falar, não, vou me estudar, vou me preparar, porque eu quero dar o de bem para a minha família. Porque depois que casa, dificilmente vai estudar. Dificilmente. É poucos que fazem, como ela disse aqui, que foi estudar. Poucos. Então, e a última pergunta é, por que você quer namorar? A pergunta é essa. Por quê? Qual é a resposta depois de tudo isso? Por quê? Para casar. Por que você quer namorar? Eu quero namorar com ela porque eu vou casar. Entendeu? Por isso que eu disse para vocês, não tem tempo. Você vai falar com o pai, aí o pai já diz aí, eu quando eu fui casar, eu fui pedir meu sogro para namorar com a minha esposa, ele falou para ele, 1 ano, vou te dar 1 ano. Eu fiquei 2 anos e 2 meses. Demorei 2 anos e 2 meses, porque para você preparar para casar não é de um dia para o outro. Aí tem a festa, tem a casa e tudo. Então é um preparo. E aí você tem que fazer isso. Quem compreendeu aí, aplaude o Senhor Jesus. Eu tenho tempo para algumas perguntas? Tem? Então traz aqui agora. Agora eu vou responder as perguntas de vocês. Ok? Vocês perguntaram. Vamos lá. Vamos responder as perguntas. Vamos na primeira pergunta aqui, ó. A pergunta foi boa. Ó. Quando 2 jovens namoram escondidos, porque os pais não querem deixar, o que fazer? Olha que pergunta sensacional. Sensacional. O que fazer quando 2 jovens estão namorando, só que os pais não querem deixar? Ou os pais da moça não deixam, ou os pais do rapaz não deixam. Aí entra aquilo que eu falei para vocês, oração. A oração move? A oração move? Montanhas. Vai orar. Vai orar, Senhor, se é da tua vontade esse namoro, Senhor, o Senhor toca no coração dos meus pais aceitar. Vai orar para você ver se daqui a pouco os seus pais estão falando, vocês estão namorando, né? E nada de escondido. Primeiro vai orar. Chega na pessoa e fala, nós vamos parar de namorar escondido. Não quero namorar escondido mais. Vamos? Por quê? Porque eu aprendi que está errado. Vamos orar. Por isso que eu disse que não pode ser namoro desigual, porque um quando namora, o outro não quer. Como é que Deus vai ouvir? Deus não vai responder. Então, vamos dar um tempo, fulano? Fulano, vamos dar um tempo? É o conselho que eu dou para essa pessoa que fez essa pergunta, se ela está fazendo, se ela, de repente, alguém está fazendo, está namorando escondido, enfim. Não precisa identificar não, gente. Fique em paz. Não precisa identificar não. A resposta que eu dou é essa. Primeiro, chega na pessoa e fala para ela, fulano, vamos dar um tempo.
Por quê? Porque eu vou orar. Não está certo o que a gente está fazendo. Eu não quero maldição na minha vida. Eu aprendi que se os meus pais não permitem, eu não posso namorar. Então, vamos orar. Vai orar. Deus vai mover. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer 3 coisas. Deus vai te dar 3 coisas na oração. Uma das 3 é óbvio. Primeiro, se for a vontade de Deus, Ele vai trabalhar no coração dos seus pais e seus pais vão concordar. Se não for a vontade de Deus que vocês continuem juntos, Deus vai tirar do teu coração, o coração da pessoa que tem interesse em revelar, porque também tem gente que não quer revelar, que está namorando. Deus vai tirar do coração aquela paixão. Deus tira, paixão Deus tira. Aí você vai começar a sentir assim uma coisa estranha com a pessoa. Falando, não, na verdade nós demos tempo, mas eu não quero mais não. Mas você pediu um tempo, então eu orei e Deus tirou você do meu coração, e é sinal que Deus não quer que a gente continue. Deus vai dar essa resposta para você, tá? Se você orar. Amém? Deu para responder direitinho? Não. Amém. É óbvio que você vai falar bem, porque em um relacionamento, os dois sendo virgem, o que fazer para superar a curiosidade de querer descobrir o sexo? A outra pergunta também, porque a sociedade fica empurrando para isso, né? Oração, tudo se torna em oração, porque Deus é o centro, irmão. As curiosidades, Deus tira. É óbvio que essa curiosidade é normal, todo mundo quer saber, entendeu? E aí eu aconselho vocês a lerem livros sobre isso, já que vocês são curiosos. Vocês querem saber, aqui pelo que eu entendi, para descobrir o sexo, lê livros. Gente, tem livros que falam que pessoas que fez sexo desse jeito e sofreram uma decepção. Tem gente que são traumatizados porque foi tentar fazer sexo antes do casamento e teve uma situação tão difícil que a pessoa até hoje vive complexada. Então primeiro vai orar, irmão. Tudo é oração para Deus tirar essa curiosidade. Ok? Tira essa curiosidade. E quando você tiver curiosidade sobre sexo, procura o seu pastor, os homens procuram o pastor e fala. As meninas procuram a pastora e fala. Está acontecendo. Por exemplo, as adolescentes começam a ter um movimento, um corpo diferente. Os rapazes também. Então aquilo vai gerando com curiosidade. Não, você está se transformando em homem. Então não tem pessoa melhor. O certo seria seus pais, mas tem adolescente aqui que os pais não são cristãos, só vai ensinar besteira. Que também não aprendeu com ninguém. Procura um pastor, ok? Procura um pastor, fala, pastor, está acontecendo isso. Tem um menino que procurou, falou assim, pastor, está acontecendo uma situação difícil comigo. Por quê? Pastor, eu acordo. Ele falou assim, pastor, todo dia quando eu acordo, eu fico olhando assim pro meu pênis e eu fico vendo assim, está melado, é pecado isso aí. Ele perguntava para mim, entendeu? Falei, não, aí, você está no corpo, o seu corpo está com 14 anos, o seu corpo está em trabalho de transição, você está se tornando homem, então isso é normal mesmo acontecer. Mas isso acontece com todos os adolescentes. E é legal que ele veio perguntar para mim, porque ele acha que na verdade, sabe o que ele acha? Ele acha que ele está dormindo e masturbando. Ele falou para mim, pastor, mas você está? Não, pastor, é que dá a impressão. Então fique em paz, irmão. É Deus que está fazendo o trabalho, fica tranquilo. Passar a mão é pecado, mesmo sabendo que a carne é fraca, acabei de dizer, né? Passar a mão aonde? Se você vai passar a mão nos órgãos genitais, é óbvio que é. Você está passando a mão no rosto, no cabelo, na cabeça, na mão, nos braços, entendeu? Não tem problema nenhum, mas se você vai passar a mão nos órgãos genitais, é pecado. Ali só depois do casamento. Isso é sexo. Sexo, vai fazer sexo. Lá tem um monte de pergunta aqui, legal. Tem idade certa para os jovens? Eu acho que eu já respondi, né? Tem idade certa para os jovens que estão casados? O casamento, como eu falei para vocês, a idade correta
depois se forma. Depois se estuda, depois se prepara para o futuro. Essa seria a idade correta. Não para namorar, para casar. Para casar. Eu disse para vocês, namorar, se você vai fazer um namoro cristão, um rapaz com 18 anos, pô, só vou me formar com... Eu casei com 24 anos. Você fala assim, vou me formar com 22 anos, eu me formo. Então eu vou casar depois que eu me formar. Mas eu posso namorar, pastor? Pode, se você namorar dentro do conhecimento aqui, pode namorar. E aí faz coisa direitinho para não acontecer isso. Se você tiver menos de 18 anos e fizer um negócio desse, eu aconselho as moças não namorar nem um rapaz de 18 anos. Menos de 18 anos. É um conselho que eu dou para todas vocês. Não namora um rapaz com menos de 18 anos. Não sei se vocês não são dona, de repente acontece um negócio aí, um problema sério que vocês não conseguem controlar, que eu estou falando para vocês, acaba tendo problema. Então, esse é o conselho que eu dou para as moças. O rapaz chegou, quando você teve? Não, eu tenho. Aí eu tenho 17 meses, então daqui 6 meses você problema. Quando eu sei que o meu parceiro foi escolhido por Deus? Olha que pergunta bacana. Tá vendo? É por isso que eu estou falando. Vocês vão começar o namoro, tem que ser juntos, os dois juntos, orando. Conforme vocês vão estar juntos na igreja, você vai vendo a Ele, porque Deus não dá para nada para vocês, Deus abençoa. Não tem esse negócio que eu falei para vocês, ó, que Deus não escolhe namorado para a gente. Quem escolhe é pais, viu? Porque na Bíblia, você pode ver na Bíblia, que toda a Bíblia lá no Velho Testamento eram os pais que escolhiam, não é Deus. Deus te deu o livre-arbítrio, quem escolhe é você. Você que tem que escolher o perfil do rapaz que você quer, ou da moça que você quer. Eu não posso chegar para minha filha e falar para ela, você vai namorar com esse rapaz. Eu não posso. Ela tem o gosto dela, eu tenho que respeitar o desejo dela, entendeu? E Deus respeita também. Então ela fala assim, eu quero um rapaz assim, assim, assim. Eu quero um rapaz dessa maneira. O que nós fazemos como pai é orientá-la. Eu sempre oriento minhas filhas. Vai estudar, vê a pessoa que vocês vão relacionar. A pessoa tem que estar estudando também. Porque senão se você vai estudar, vai criar uma família dentro de casa. Depois tu vai estudar, vai se formar, vai ser uma pessoa que tem um bom salário, e o cara que é um pequenininho assim, ele já vai ficar por cima de você, já vai brigar com você, tem um monte de casos desses, não vai deixar você trabalhar. Se o camarada tem a mesma formação, uma pessoa de mente aberta, você vai ver sua vida livre, sem estar junto de ninguém, entendeu? E se não deu certo o casamento, você não vai ficar se arrastando não, você tem a sua profissão e vai ser uma mulher independente. Eu canso de dizer isso para eles. Então, está respondido aí. Se eu não respondi direito, tá, irmãos? Namoro cristão não pode ficar trocando de pretendente. Então, aquilo que eu falei, não pode, gente. Tá? Toda hora. Por isso que eu falei, qual é a situação? O rapaz chegou e falou para você, Daniele. Você namora, Daniele? Então, vamos supor, o rapaz tem 3 anos. 19. O rapaz chega e você fala, Daniele, poxa, eu achei você bacana, legal. Poxa, você não quer namorar comigo? Eu estou apaixonado por você. Estou dizendo, legal, vamos lá. Não. Vai orar, porque Deus vai te dar a resposta. Olha, quando eu falei com a minha esposa, na época que eu falei com ela, falei assim, eu estava apaixonado por ela, para a gente namorar, aí ela falou para mim, vamos orar. Nós oramos um mês. Não estou aqui, não vou fazer nenhuma demagogia, não. Nós oramos um mês. Aí um mês depois, nós oramos, e eu orava assim, se não for a tua vontade, Senhor, tira ela do meu coração. Porque como eu falei para vocês, foi um negócio, tira ela do meu coração. Aí um mês depois ela chegou em mim e falou assim, tudo bem, Deus confirmou, vamos namorar. Só que eu não quero abraço apertado, não quero beijo na boca. Como é que eu vou namorar então? Então ela falou assim para mim, não quero beijo na boca e não quero abraço apertado. E também não quero ficar longe das pessoas. Entendeu? Ela já tinha tido essa palestra, eu ainda não tinha, eu estava novo na igreja, mas ela já tinha tido. Depois que eu tive essa palestra. Aí a gente começou a namorar, oramos, vamos orar. Namoramos 2 anos e 3 meses. Tudo conforme a palavra de Deus. Então, respondendo aqui, é importante isso. Não, sabe por quê? Principalmente do lado das moças. Entendeu? O Jasper namora fulano, aí fica aquela coisa. Dá até briguinha, se for dentro da igreja, dá até briguinha entre elas. E vice-versa, a mesma coisa no rapaz. Então, qual é o conselho? Ora a Deus, porque se for de Deus, se Deus abençoar o negócio, como eu falei para vocês, não fica assim, Senhor, me prepara. Deus não prepara ninguém. Deus não, é você que escolhe. Chega o rapaz, você não gostou daquele ali, não é do jeito que você quer, você tem o direito de dizer, não quero não, você é doido, rapaz.
Aí não, se for Deus, não é Deus. Deus não vai interferir. Agora, depois que você decidiu, Deus, senti Deus realmente falou comigo. Então, aí sim, aí você vai começar o namoro, vai tudo direitinho, Deus vai abençoando. Acabei de dizer aqui, existe preparados a pessoa certa? Existe a pessoa certa que é o cristão. Você vai analisar no namoro, tem assim, é você, Deus me revelou. Não existe isso. Isso não existe. Porque existe assim, você gostou, ele gostou, começa o namoro. Aí aquilo que eu falei, é espiritual, aí você vai ver, né, irmão? Você também vai ver, irmão, como é que é a vida dele, qual é a família, como é que ele te trata, como é que é a igreja, qual é o pensamento dele. Esse é o preparado teu. Fazer em nome de Deus, glória a Deus, ao meu esposo, confiança total. A coisa mais gostosa que tem é quando casar com o novo. Amém? Amém? Se a jovem teve relação com o menino do mundo, mas ele não quer casar e ela se separa, como ele fica? De banco, porque essa jovem é crente, né? A moça vai namora ou fica com um cara lá e tem relação sexual. Aí vem e fala para o pastor, ela fica suspensa. Ela vai ficar suspensa sim. Entendeu? Ela não pode, vai lá, pronto, tá lá, tem relação sexual, e depois vem aqui para a igreja, está cantando, está tocando, está fazendo isso, jovem, rapaz e moça. Tem que chegar o pastor, confessar o pecado, pastor, olha, eu não vigiei, nós vamos aí um negócio aí com os jovens aí lá na escola, aí teve um rala-rala, e eu acabei com o escurinho lá e tive relação. Deveria ter, aí é suspenso. Quando é um jovem da igreja, por exemplo, o que o pastor faz? Tem que casar. Vai ficar os dois dentro da igreja e toda hora que um senta aqui, o outro senta lá. Só tiveram relação. Pelo que eu entendi aqui, é só a relação. Se a jovem teve relação com o menino do mundo, mas ele não quer casar e ela se separa, como é que ele fica? Se é jovem, se os dois são da igreja, tem que casar. Por isso que as meninas têm que tomar cuidado. Vai que aparece a barriga aí, você vai, coitado, tua mãe vai criar filho. Os casais que se amigam é considerado casamento para Deus? Então, assim, quando vem para a igreja amigada, a pessoa chega à igreja amigada, aí nós pastores orientamos a pessoa a casar. Quando está na igreja, vamos dar exemplo, o casal namorou. Estou falando quando chega, para vocês verem o peso da balança. Quando chega na igreja amigada, a gente aconselha a casar. Quando está dentro da igreja e amiga, aí é tirado da comunhão da igreja. Entendeu? Então não tem nada a ver com Deus, Deus não abençoa nada, a pessoa sai da comunhão da igreja. A pessoa é desligada. Entendeu? Ela é desligada da comunhão, ela não toma mais ceia. Se ela não toma mais ceia, ela não está ligada com Deus. Aí, pastor, mas se Deus arrepende, então vai casar. Então, por isso eu falo para vocês, um casal chega em mim, o pastor fala, pastor, a gente aprontou. Foi o que eu falei para o menino lá. E aí, pastor, o que eu faço? Casa. Em agosto, tu volta à comunhão. Tu vai casar direitinho, prepara o seu casamento, arruma tudo direitinho, e a partir que você casar, você casou num dia, no outro dia você já volta à comunhão da igreja, vai tomar ceia, vai participar do grupo, já vai botar tudo direitinho. Entendeu? É assim que funciona. Por que o jovem não pode ficar muito tempo namorando? É necessário casar logo? Então é aquilo que eu falei para vocês, por causa do apego, daquela liberdade, aquela coisa toda, né? Então, se você começa a namorar cedo, vamos dar exemplo que você começa a namorar, você tem 16 anos, a moça tem 16 anos e está estudando. 16 anos está no quê? No segundo ou terceiro ano do ensino médio, está terminando. Aí ela fala assim, não, eu quero fazer faculdade, minha faculdade vai mais 4 anos. Então, com 20 anos, eu estou namorando. Então você começa a namorar com 16 anos e você vai terminar sua faculdade com 20 anos. E você pretende casar só depois que você se formou. Você vai demorar 4 anos. Então, dependendo da atitude do seu namoro, vai ficando muito íntimo. Aí vai perdendo respeito. Por isso que a gente dá esse conselho de namorar cedo, por causa disso. Porque aquele negócio de muito namoro, muito junto, acaba dando a liberdade e acaba aprontando. Então, o conselho que a gente dá é esse. Também não impede, como é que seu nome? Seu nome? A Jéssica. Também não impede de você namorar, casar e continuar o seu estudo. É só não arrumar filho, gente. É só não arrumar filho. Entendeu?
Porque uma moça, qual é o futuro de uma moça que casa? Ela vai ter que trabalhar para pagar a faculdade dela, porque o pai, depois que casou, o pai não quer fazer mais nada por ela. São raros os pais que fazem. Então ela vai ter que trabalhar e fazer faculdade. Então ela não pode ter filho. Então o conselho que eu dou, entendeu? A vocês aí, segue o conselho do Charles. Quantos anos você tem de casado, Charles? 3 anos. Aí, ó, 3 anos, está aproveitando. É o conselho que eu dou para todo casal. Casou, não arruma filho logo não, vai aproveitar vocês dois. Vocês têm tudo certo. Por isso que não precisa de aprontar, por isso que não precisa de relação sexual. Segure. Casou, não vai arrumar filho. Vai viver os dois juntos, vai passear para qualquer lugar. Arrumar filho já impede. Verdade ou não é, Wagner? Verdade. Ó, o Wagner arrumou filho aí, ó. Tá? Eu já não fui para o encontro de casais porque o menino não estava bem. Ou foi? Foi. Wagner não foi para o encontro de casais. O que aconteceu? O menino dele não estava bem. Então o filho, a criança, ela impede um pouquinho. Outra coisa que a criança impede é o relacionamento dos dois. A mulher, ela fica mais com a criança e abandona um pouquinho o homem, o marido. Aí o marido fica se sentindo rejeitado. Agora, pô, 3 anos, né, Charles? Já joou, né, Charles? Do pega-pega, né? Agora, Oi? Tá 3 anos de faculdade aí. tá terminando só depois de terminar a faculdade? Aí tá vendo? Porque, ó, sábio, vão terminar a faculdade, aí sim, vão pensar no filho. Entendeu? Porque aí tem a faculdade, o que acontece? Vai os dois estão estudando? Vai pensar no que vem. Então, aí os dois se formam, se formou, tem condições no mercado de ganhar um bom salário, tem condições de ganhar um bom salário, então pode ter um filho, não vai jogar na creche, vai pagar uma empregada para ficar ali, ó, porque cada filho joga na creche, depois a maioria dessas crianças criadas em creche, você sabe como é que fica, né? Vai ver para vocês verem, esse monte de adolescente aí, ó, 12, 13 anos matando, roubando, vai ver onde os pais jogou quando era pequeno. Quando precisava do amor do pai, da mãe, estava jogado lá na creche e a professora batendo. Vai, moleque, pá, pá. Olha onde está. Amém? Eu estou rapidinho aqui, fazer um monte aqui, viu? Tá pronto lá? Então vamos lá. Porque se um casal pecar, tem que casar depressa. Acabei de dizer para vocês, né? Para entrar em comunhão na igreja. Se você não estiver em comunhão, Jesus vem e tu fica. Tá? Está em comunhão. O que fazer para não fornicar? Vocês sabem o que é fornicar, né? Fornicar é ter relação, tá? O que não fazer é casar. Você casou, acabou. Casou, você não fornica mais. Tá? Relação sexual não é pecado, desde que você faça casal. Onde está escrito na Bíblia que o sexo antes do casamento é pecado? Boa pergunta, né? Aonde está escrito na Bíblia que sexo antes do casamento é pecado? 1 Coríntios capítulo 7, está escrito lá. Tá? Se você não pode ficar abrasado é tendo relação. Então, casa-se. A 1 Coríntios 7, lê tudo lá que você vai ver lá. Eu não li aqui, está aqui no nosso estudo, mas vai ver lá. Quando o jovem é da igreja e faz coisas no namoro que vem, que nem os jovens mundanos fazem, o que fazer? Bom, coisas que os jovens da igreja fazem é relação sexual. É relação sexual. Se você, quando o jovem é da igreja e faz coisas no namoro, a pergunta é essa, se está tendo relação sexual, tem que procurar um pastor, o pastor ajudar você espiritualmente, psicologicamente e socialmente. Você vai, pastor, a gente não está aguentando. Quem está aguentando? Ele está tendo relação sexual. Entendeu? Então, conversa com o pastor e aí o pastor vai orientar, como eu orientei o outro lá. Casa-se. É a resposta nossa de pastor. Entendeu? Por que esperar até o casamento? Eu acabei de explicar, né? Uma coisa de Deus, tem que esperar, não pode, entendeu? Fazer a coisa tudo direitinho, tá? Porque o sexo antes do casamento é pecado. 1 Coríntios, já falei sério, vocês vão ler lá, é pecado o sexo antes do casamento. O jovem, quando namora e cobiça outra mulher, ele está pecando? Obviamente que está, irmão. É pecado, né? No caso aí é fornicação. Você namora e está com desejo de outra, entendeu? Já está com espírito de adultério. Está namorando, já pensando em outra namorada. Você imagina casar, hein? Depois me procura aqui nessa daí. Deus revela namoro? Não, irmão, revela não. Deus não revela. Deus abençoa. Quem tem que escolher é você. Bom? É você que tem que escolher. É você que escolhe, né? Deus não. Deus não vai escolher ninguém para você. Se você quer o noia,
você vai escolher um nóia. Se você quer um traficante, você vai escolher um traficante. Se você quer um lavador de carro, você vai escolher um lavador de carro. Se você quer um pedreiro, você vem de pedreiro. Se você quer um negrão, um branquelo, um alemão, se você quer um desteitado, entendeu? Se você quer um cabeludo, você que escolhe, irmão. Deus te deu livre-arbítrio. Pastor, se eu se apaixonar, aí que eu falei, vai orar para Deus tirar, porque não é de Deus. O jovem pode deixar muito tempo. O jovem pode deixar muito tempo de um namoro. O jovem pode deixar muito tempo. Eu não entendi a pergunta. O jovem pode deixar muito tempo de um namoro, deve ser isso, de um namoro, ou seja, será que é isso? Namorou muito tempo, teve um tempo namorando, aí acabou separando. Pode, irmão, namoro é isso. Namoro. Oi? Para se conhecer. O casamento aqui não pode. Namoro, até a hora que o pastor, até a hora que marcou, você pode desistir do casamento, até no dia que você marcou o casamento. Você pode desistir. Entendeu? Você não é obrigado a casar com ninguém. Agora você aprontou, né? Eu quero namorar, mas estou com medo. Então, aí, para você que falou assim que quer namorar e está com medo, o primeiro princípio é esse. Vai orar. Tá? Vai orar. Senhor, eu tenho medo, Senhor. Às vezes, para a pessoa falar isso, é porque algum rapaz, se for moça, algum rapaz chegou nela e pediu para namorar. Então, o que eu falei, vai orar. Senhor, se for da sua vontade, Senhor. Então, o Senhor me dá um sinal, o Senhor faz isso. É isso que a gente tem que fazer. Tá? E aí Deus vai dar um sinal. Se você falar assim, Senhor, eu queria namorar um rapaz que ele fosse músico. Só não pode ser o Fernando, né? Músico. Aí você fala assim, eu queria que ele fosse músico. Então, agora vai pedir para Deus o músico. Aí você está orando lá. Aí de repente você está na igreja, vem aqui alguém aqui, aí se apaixona por você. E ele é músico. Aí essa resposta está aqui para você, ó. Eu quero namorar, mas estou com medo. Aí você pode tirar seu medo. Mas não foi Deus que preparou, não. Deus não prepara. É você que quer um músico. Entendeu? Deus não escolhe para você. Mas eu escolhi um músico, agora ele está tocando os barzinhos lá. O problema é teu, você escolheu um músico. Por que existem casais cristãos que se divorciam? Boa pergunta, né? Porque não tem essa preparação, não tem estudo, não tem ensinamento, não tem nada disso. Aí casa na paixão, e paixão não sustenta casamento. E para vocês, não sustenta casamento. Aí nas primeiras brigas que tem, já é. O cristão pode ter o segundo casamento? O cristão pode ter um segundo casamento? Pode, ué. Pode ter. Depende da maneira que ele separou. Entendeu? Depende da maneira que ele separou. A Bíblia fala que todos nós temos oportunidades. Todos nós temos uma segunda chance. Agora, por que ele separou? Essa pergunta, para mim, dá uma resposta concreta. O jovem cristão pode namorar com outro jovem do mundo? Bom, eu já expliquei, né? Isso aqui eu já expliquei. Pode não. Quando o jovem é traído, o que fazer nesse caso? Quando o jovem é traído no namoro, a fila anda, meu filho. Vai fora dessa desgraça. Vai fora mesmo, você é veneno para você. Você está namorando um rapaz, aí você ficou sabendo que esse rapaz ficou com uma pessoa. Mete o pé nele, se ele ficou namorando, quando casar, minha filha, tu vai virar um chifruda. E você também, rapaz. Está namorando uma moça, você ficou sabendo que ela ficou com fulano. Mete o pé, vai fora. Senão você vai ser um chifrudo. Entendeu? Nós temos casos na igreja de homens aí que ficaram sendo chifrudo, porque quando estava namorando, já tomava chifre. Gostaria de saber sobre a fornicação com mais clareza. Tenho dúvidas sobre essa questão. Fornicação, irmão, quando a pessoa tem relação sexual e vai casado. Entendeu? Então, por exemplo, nós falamos aqui, está tendo relação sexual, isso é fornicação. E a Bíblia fala que vai para o inferno quem fornica.
Isso é fornicação. Só isso. Então não pode ter relação sexual. Quem não é casado? Tem um namorado, mas ele não é evangélico, mas nós dois temos um propósito com Deus. Qual é o melhor conselho que você pode dar para mim? Então, nós falamos aqui. Ele não é evangélico. Então você tem que orar, irmão. Ver se é homem, namorado. Parece que é mulher. Só para observar uma coisa. Então, qual é o primeiro passo? O que eu ensinei aqui? Ele não é evangélico. Então, vai orar. Chegue nele e diga para ele: fulano, nós vamos dar um tempo. Por mais que você esteja apaixonado, não é amor, gente. Ensinei para vocês. Por mais que você esteja apaixonado, pede um tempo para ele. Por que você quer um tempo? Aí eu vou orar a Deus, eu preciso de orar, eu quero uma orientação de Deus aí sobre a sua vida. Por quê? Porque eu aprendi que eu não posso ter um relacionamento, um casamento com você não é crente, depois lá na frente você vai me criar problemas, vai deixar eu ir para a igreja. Poxa, você imagina, eu indo para a igreja e você para o campo de futebol, como é que vai criar nossos filhos? Como é que vai criar nossos filhos? Não estou dizendo que tem hora para tudo, tem hora de jogar bola, entendeu? Igual ele fez com você, está errado, deveria estar aqui. Ele pode jogar bola qualquer outro dia. Agora me dá esse estudo aqui, minha filha, quando é que eu volto aqui? Então deveria, não, você tem que aproveitar, você tem que ouvir muitas coisas lá, nós estamos namorando. Eu quero saber coisas e quero que você me ouve também. Quem sabe se você traria ele diria para você agora assim, fala, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou me tornar cristão então, para ficar direitinho com você, para ter a bênção de Deus. Existem casais que acontece isso, ele vem para a igreja, traz o namorado, é errado. Mas às vezes acontece que se converte, a pessoa acaba convertendo e ficando. É muito difícil. É como Paulo fala, as trevas não se comunicam com a luz. Às vezes pode acontecer isso aí. Mas o conselho que eu dou para você é orar e pedir um sinal para Deus trabalhar. E se ele responder para você, é o seguinte, se você quer um tempo então por causa da tua igreja, então acabou. Já está recebendo a resposta de Deus, querido. Deus já está dizendo para você que é não. Aí fora e pede para Deus te abençoar. Quanto tempo um jovem cristão pode namorar? Já respondi. Tem que namorar até casar, né? Aí casou. O que devo fazer quando me apaixono por uma garota de outra igreja? Boa pergunta. O que eu vou fazer? Primeiro, você vai falar com ela. Presta atenção. Primeiro, você vai falar com ela se ela quer namorar com você. Segundo passo, você vai falar com os pais dela. Os pais dela aceitou? Terceiro passo, você vai falar com o pastor dela e com o teu pastor. Tá? Provavelmente o pastor orienta assim. Não é todos não, viu? Presta atenção, não é todos não. O pastor orienta assim: eu vou abençoar o amor de vocês, mas a partir de hoje vocês precisam orar a Deus para Deus colocar vocês numa igreja só. Vocês não podem ficar numa igreja ou na outra. Teve, por exemplo, uma menina que estava congregando aqui, a Jéssica, tá? E o menino congregando lá. Tá? Aí eu chamei os dois. Falei, vocês vão orar, está errado. Pastor, mas não é a mesma igreja? É a mesma igreja, mas não é o mesmo casal. Vocês estão divididos. Ele fica aqui, ele está tocando aqui com a cabeça de lá. E você lá. Então fica aquela guerra, não vai terminar o culto. Não é bom vocês dois estar sentadinhos juntos? Não seria legal você estar na mesma igreja, sentadinho junto, ouvindo o sermão, ouvindo a palavra, recebendo os alimentos juntos? Quando vocês casar, o que vai acontecer? Vai ficar dividido, vai para a igreja. Então, ora a Deus. Eles oraram e vieram e falaram para mim, pastor, então a gente vai ficar lá. Falei com o pastor, não sei se na época era o pastor Vigílio. Falei com você? Isso, falei, fiz o pastor. Tá. Um outro casal me procurou essa semana, o Gilberto. O Gilberto, ele namora uma moça lá da Assembleia de Deus, namorava, né? Uma moça da Assembleia de Deus. Falei a mesma coisa. Domingo agora nós recebemos ela. Ela passou para a nossa igreja, conversou lá com o pastor dela e veio para a nossa igreja. E a gente recebeu ela na ceia, porque eu expliquei para eles que não pode ser assim, tem que orar. Pastor, mas eu não posso, pode namorar assim. Pode namorar, vocês podem namorar qualquer rapaz de qualquer outra igreja evangélica, não é errado não, os rapazes também, mas segue esse princípio, não pode ficar numa igreja e outra na outra, mesmo denominação, como aconteceu aqui o caso da Jéssica, fica dividido, gente, e reino dividido jamais será vencido. Você dividiu o reino, não consegue vencer,
Como é que você vai vencer se sua namorada está de um lado e você está do outro? Compreenderam? Então a resposta é essa. Deus abençoe vocês. Palma ao Senhor. Oi? Não entendi. Como se deve orar? Então, por exemplo, no caso dessa pessoa que me falou que está namorando uma pessoa não evangélica, no caso dessa pessoa que falou que quer namorar uma pessoa de outra igreja, qual é a melhor situação? Orar. Orar como? Aí fazer como Gideão. É a melhor fórmula de oração que eu ensino. Vocês conhecem a história de Gideão, né? Então o que você tem que fazer? Por exemplo, você está namorando uma moça de outra igreja. Qual que é a oração? Você não quer ir para lá, correto? Não quer ir para lá, você não quer ir para outra igreja. Começa a orar e pedir a Deus: Senhor, toca no coração dela, Senhor, ela tem que vir para cá, ela tem que vir para cá. E a sua oração tem que ser isso. Vai chegar uma hora que ela vai chegar em você e vai dizer: fulano, eu vou para a tua igreja. Se ela também estiver orando assim, entendeu? E se a oração dela for mais fiel com Deus, é você que vai para a igreja dela. Esse é o sinal que você poderia pedir, entendeu? Você que o namorado não é crente, qual é o sinal? É isso aí: Senhor, eu vou falar com ele. Se ele pegar e falar para mim assim: não, é verdade, eu entendo você, também quero dar um tempo também, entendeu? Então você já viu que é um sinal de Deus. Opa, então vamos pedir um sinal para Deus. Aí pede um sinal: ah, Senhor, se o Senhor deixar cair uma moeda de R$1 do céu aqui no meu pé agora, é sinal que o Senhor quer que eu continue o meu namoro. Ou se o Senhor não jogar uma moeda aqui no Senhor agora, então é sinal que o Senhor quer que eu namore. Mas, estou dando um exemplo. Gideão não fez isso? Quem conhece a história de Gideão? Então, pede um sinal. E aí o conselho que eu dou é esse: não fala para ninguém. Se você pediu para cair uma moeda, só um exemplo, tá? Não fala para ninguém. Para ninguém. Quando eu vim para a nossa igreja aqui, eu estava na outra igreja, que Deus mandou vir, eu fui e falei com a pastora. Falei para ela: nós vamos lá para a Cristã da Esperança. Ela falou: Deus me livre, tu vai sozinho. Falou assim para mim: que a Cristã da Esperança, vocês não sabem nem como é que elas conhecem essa igreja aqui. Vocês nem sabem como é que é. Vocês estão pensando que essa liberdade que vocês têm? Ela falou: não é nem pintada de ouro, eu vou para lá. Falei: oh, glória a Deus, aleluia. Por isso que eu briguei com ela. Aí fui falar com Deus. Falei: tá vendo, Senhor? Eu vou nada, ela não vai. O Senhor disse que nós dois temos que estar juntos. Não passou um mês. Sabe aquela vez? Ela chegou ali e falou: José, pode ir, que Deus mandou ir também. É assim que Deus faz. Entendeu? É essa a oração. É a oração com um propósito. Você ora, pede um sinal para Deus, se Deus o sinal, faça. Se você pedir um sinal, faça o que Deus mandou. Ah, Senhor, tem um rapaz que pediu para namorar comigo. Se é da sua vontade, então agora eu vou pedir que esse ventilador funcione. Aí o rapaz veio: e aí, você já orou? Deus, orei. E aí, o que Deus falou? Ainda não. É assim que tem que ser. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar. Põe a mão no seu coração. Querido, bondoso, eterno Deus, sou grato a Ti nesta manhã, já esta tarde, Senhor, junto com os nossos irmãos, jovens, adolescentes, que estão aqui participando dessa palestra. Eu agradeço a Ti pela vida deles. Espero eu que o Senhor possa ter me usado para tirar todas as dúvidas deles, ó Deus. Que eles possam ter um raciocínio sobre essa vida, Senhor, de namoro, que é tão importante na idade deles, e que eles precisam aprender o certo, e nós procuramos mostrar para eles o certo. Que a Tua bênção seja na vida deles, nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Aplaudimos ao Senhor.